Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Base Palavra da Verdade. Sou o pastor Bivar, pastor titular da igreja. No vídeo de hoje, vamos tratar sobre um assunto de grande relevância nas nossas igrejas, que é o trabalho de evangelismo e missões. Então, baseado nesse tema, nós vamos trazer uma pequena ilustração que eu ouvi, quando ainda estava na faculdade de teologia. Um dos professores da matéria de evangelismo trouxe essa história e é uma história que me serve até hoje. Então, de repente, ela pode também servir para você, para o seu ministério, para a sua congregação, para a sua vida. A história conta o seguinte, que em um certo local do Oceano Atlântico, uma certa área do Oceano Atlântico, havia uma ilha com cerca de 1.500 habitantes. E próximo daquela ilha passava um canal por onde era a rota de diversos navios. Navios comerciais, navios de turismo, enfim, diversas embarcações passavam por aquela rota. E claro que havia muitos naufrágios, e com esses naufrágios, tocava um certo alerta na ilha, e todos os habitantes da ilha eram acionados para socorrerem aquelas vítimas. Então eles improvisavam jangada, pedaços de tábuas, boias, e mar adentro saíam para salvar as vítimas dos naufrágios. E assim fizeram durante vários anos da sua história. Essa era a prioridade dos habitantes daquela ilha. Passou-se algum tempo, alguém teve uma ideia, sugeriu uma ideia, que os habitantes fossem divididos em equipes, para que quando houvesse um naufrágio, nem todos saíssem para o mar, mas que cada equipe tivesse o seu momento determinado e, sucessivamente, cada uma dessas equipes sairia para socorrer as vítimas dos naufrágios. E assim fizeram. Continuaram fazendo as suas atividades, não de forma totalmente improvisada, mas passaram a realizar o trabalho dividido em equipes. Passou-se mais algum tempo, eles resolveram eleger um líder para cada equipe. E com isso foi necessário um coordenador para as 3 equipes. E assim continuaram os trabalhos. Passou-se mais algum tempo, eles chegaram à conclusão de que eles precisavam estabelecer algumas normas dos seus trabalhos, das suas atividades, precisavam colocar no papel essas normas, se os menores poderiam ir para esses salvamentos, se os idosos também poderiam ir. Começaram a surgir essas dúvidas, então era necessário reunirem em uma certa assembleia para discutirem sobre esses assuntos. E assim fizeram. De vez em quando tinha que reunir uma assembleia para discutir alguns assuntos. Então surgiu a necessidade de eles fazerem uma associação. Afinal de contas, essa assembleia precisava de um local para se reunir e necessitava de uma sede. E assim estabeleceram uma sede, estruturaram uma sede. E com isso, o que aconteceu é que essa sede precisava de um secretário, precisava de um tesoureiro, precisava de um coordenador, precisava de um presidente para as suas atividades internas. E assim prosseguiram com seus trabalhos. Seus trabalhos não eram mais como eram antes, na questão do salvamento das vítimas. Começaram a diminuir porque os trabalhos internos passaram a consumir alguma energia dessas equipes, dessa população. Até que chegou um momento que eles viram que improvisar jangada não resolvia mais. Eles precisavam de moto aquática. Boias também não eram mais suficientes. Eles precisavam de lancha e lanchas com bons motores para poderem socorrer as vítimas. E passou-se mais um tempo,
acharam importante fazer algumas comemorações, fazer alguma confraternização entre os moradores da ilha, para comemorarem as suas atividades diversas. E assim passaram a fazer. E com o passar do tempo, essa associação, a sede da sua associação, passou a ter exigências internas, a trabalhos internos. E esses trabalhos internos passaram a ser altamente prioritários, de grande importância para a continuidade daquela associação. E o salvamento das vítimas não era mais prioridade, não era mais o plano A, passou-se apenas uma atividade que fazia parte dessa associação. E assim continuaram, até que chegou o momento que aconteciam os naufrágios e nem todos se dispunham a sair ao mar para o salvamento daquelas vítimas, porque tinha que esperar a determinação da associação. E até que chegou um tempo que esse trabalho ficou já em segundo plano. As vítimas dos naufrágios não eram mais prioridade. Então, meus queridos, mediante a isso, nós paramos para pensar. Como é que estão as atividades de evangelismo e missão nas nossas igrejas? Será que esses trabalhos ainda têm a mesma relevância, a mesma significância, a mesma importância que eles tinham no passado, quando nós não éramos estruturados? Pense nisso. Como é que estão os trabalhos de evangelismo e missões na sua igreja, na sua denominação, no seu ministério? Você continua salvando vítimas de naufrágios? Ou isso é apenas uma atividade que acontece de vez em quando? É assim que estão as nossas atividades de evangelismo e missões na maioria das nossas igrejas. Evangelismo e missões passaram a ser apenas uma atividade que de vez em quando acontece nas nossas igrejas. É isso que tem acontecido na sua igreja, na sua denominação, na sua congregação e até mesmo na sua vida? Pare para pensar. Tá bom, meus queridos? Então este foi o assunto do nosso vídeo, que nós possamos fazer uma reflexão sobre as nossas atividades missionárias e de evangelismo. Ok? Então fico aqui os nossos agradecimentos por você ter chegado até aqui, nosso abraço, e com certeza nós nos encontraremos numa próxima oportunidade. Deixe o seu like se você gostou do nosso vídeo, compartilhe os nossos vídeos, faça os seus comentários e, não mais importante, se inscreva no nosso canal para que nós possamos trazer novos assuntos sobre essas temáticas, que envolvem a nossa vida como obreiros da casa do Senhor e, quem sabe, trazermos outros tipos de assuntos de interesse da nossa vida espiritual e das nossas atividades missionárias, que é a atividade principal das nossas igrejas. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.